que vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Pastor Edivan, a paz do Senhor, em nome de Jesus, fica aí com os microfones da Rádio Imprensa FM para transmitir a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, cumprimentamos a todos, né? Com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor, né? E agradecemos a Deus aí por todos os nossos ouvintes que estão aí ligados conosco através desse forte veículo de comunicação, Rádio Imprensa FM 104, essa emissora que tem sido um canal de bênção aqui, né, na cidade de Monteiro, e também através da internet, né, as redes sociais, onde estamos aí transmitindo também agora ao vivo pela live. Deus abençoe a todos que estão aí ligados conosco. Deus abençoe sua casa, sua família, todos que estão ligados conosco nessa noite. Mandamos uma saudação para os irmãos que nos escutam, né? Todos os irmãos que fazem ali a Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe. Estivemos ali no Ação Center à tarde, foi uma bênção, né? O trabalho de evangelização, trabalho de missão, digamos assim, aonde estava ali a equipe da Igreja Apostólica Poder da Fé, e ali nós pregamos a palavra de Deus, né? E está conosco nosso amigo Carlos Macena, Adriana, Deus abençoe, né? Anunciando a palavra do Senhor Jesus, e ali pessoas puderam ouvir a pregação da palavra de Deus, né? E isso é maravilhoso. Então estamos aí com esse trabalho de pregar e anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe todos os irmãos, todos os amigos, todos que estão conosco, né? Josimério Batista, boa noite, Josimério Batista, Deus abençoe. Também está conosco a Adriana Souza, Deus abençoe, nossa amiga Adriana Souza. Eu quero trazer a palavra de Deus para as vossas vidas, para o nosso coração, para todos os ouvintes dessa noite tão maravilhosa. Traz por título o arrependimento, né? O arrependimento. Talvez você que está ouvindo aí do outro lado diga assim: mas de que eu devo me arrepender? Para quê? O porquê? Qual o motivo que eu devo me arrepender? Me arrepender do quê? Então nós vamos aprender nesse estudo maravilhoso nessa noite, né? E nesse sermão vamos aprender um pouco sobre a salvação e o arrependimento. O texto, né, é muito maravilhoso. O texto, convido você para ler o texto da palavra de Deus. Você pode conferir conosco aí. O texto da palavra de Deus está em Atos dos Apóstolos, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo de número 19. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Então, é um dos versículos mais completos, né, na Bíblia Sagrada sobre a salvação, que mostra os passos dados para alcançá-la, né? É esse que nós lemos, né? Esse que nós lemos. Vamos ler agora, vamos ler esse versículo, né? Que é Atos, capítulo 3 e 19, que diz assim, este versículo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para
que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele chama, né? Está falando ao homem, ao ser humano: arrependei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, né? Então veja que coisa tão maravilhosa esse versículo nos ensina, que o ser humano ele precisa, né, se converter, precisa se arrepender, porque não há, né, outra maneira que o homem ele possa ter um verdadeiro encontro legítimo com Deus, alcançar a vida eterna, sem o arrependimento. E o arrependimento ele produzirá algo muito maravilhoso na vida do ser humano. Ele produzirá primeiro salvação. Primeiro virá salvação. Depois vem o quê? Transformação. Conversão é transformação. Conversão é mudança de vida, né? Então virá isso através do arrependimento e outras bênçãos. O tempo do refrigério. Refrigério é um tempo de paz. Refrigério é um tempo de alegria. Refrigério é um tempo de grande paz interior. Refrigério. Edilson Mendes, né? Muito bem, mandamos aí um abraço. Benzuleide Araújo, Deus abençoe, né? Nosso amigo também, o Senildo aí, Deus abençoe, o Senildo aí está conosco. Olha, então o tempo do refrigério é algo maravilhoso que acontece na vida do homem, na vida do ser humano. E o tempo do refrigério vem como? Através do arrependimento. Olha que coisa maravilhosa, quando nós começamos a meditar, a estudarmos a palavra, a examinarmos a palavra do Senhor. Então aí vem a revelação de Deus através do Espírito Santo, da palavra de Deus para a nossa vida, né? Que, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, né? E venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, né? Pela presença do Senhor Jesus, virá o tempo do refrigério. Também está conosco Emerson, Deus abençoe. Um dos versículos mais simples na Bíblia sobre essa salvação, né, que mostra os passos dados para alcançá-la. Esse que nós lemos, né? Acabamos de ler. Primeiro, o homem se arrepende dos seus pecados. Segundo, ele se converte a Deus. Terceiro, ele tem os seus pecados perdoados. Quarto, ele alcança o refrigério em seu coração pela presença do Senhor. Quando o arrependimento, né? Quando vem o arrependimento no coração do homem, né? E aí vem a presença do Senhor. E nós sabemos que o arrependimento, ele não pode ser reproduzido pelo próprio ser humano. O arrependimento, ele já vem, já é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O arrependimento, ele vem da parte de Deus através do operar do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Aí vem o arrependimento. Nós vamos ver mais na frente, você vai entender melhor isso que eu estou explicando. Não existe salvação sem arrependimento, pois é um elemento vital da fé salvadora, né? A palavra grega para o arrependimento é metanoia, significa literalmente reflexão posterior ou mudança de mente, né? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento não é a pessoa dizer, ou seja, pronunciar, eu me arrependi, mas continua praticando as mesmas coisas que praticava. Então, essa pessoa, ela falou, ela pronunciou que se arrependeu, mas não se arrependeu. Aí, como que se prova que essa pessoa não se arrependeu? Porque essa pessoa, ela continua a praticar as mesmas coisas que ela praticava antes. Então, essa pessoa não se arrependeu. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é transformação da mente através do poder do Espírito Santo de Deus que acontece na vida do ser humano.
O ser humano, ele ouve a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, e ele faz uma reflexão na sua vida, e ele vai observar se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor, e ele vai ver que realmente precisa de algo na sua vida. E aí, quando entra a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, que causa o arrependimento, produzindo a fé viva para a salvação, através do ouvir a palavra de Deus. No sentido usado por Jesus, arrependimento é um chamado a repudiar a velha vida, né? Voltar para Deus e ser salvo. Isso é arrependimento. Alguém definiu arrependimento como um verdadeiro tristeza sobre o pecado, incluindo o esforço sincero para abandoná-lo. Está vendo aí? Arrependimento é isso. Quando a pessoa ela se arrepende, ela realmente faz todo o esforço possível para abandonar o pecado. Então é uma prova que a pessoa se arrependeu. Está conosco Isabela Santos, nossa sobrinha, lá de São Paulo. Deus abençoe você, Isabela, sua casa, sua família. Aita Rose, Edileuza Santos, Eduardo Ventura, Deus abençoe a todos. Então nós vemos aqui, é necessário o arrependimento na vida do homem, né? Resumindo, tem que sentir tristeza quanto ao pecado, né? A pessoa, quando se arrepende, ele sente tristeza de ter havido, praticado, ou vivido uma vida de pecado, vivido uma vida distanciada de Deus. Então ele realmente ele se sente triste. Então, nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu, o arrependimento dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós o qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que maravilhoso, que coisa maravilhosa. Aquelas pessoas que se converteram dos ídolos para servir a Deus. Aí, agora eu quero parar um pouquinho aqui nessa palavra ídolo. Mas, pastor Edivan, será que ídolo é somente uma imagem de escultura esculpida, um retrato na parede? Não, ídolo é tudo aquilo que você coloca no seu coração e ocupa o lugar de Deus com aquilo. Isso aí é idolatria, é ser idólatra. E pessoas idolatram um cantor, mesmo sendo um cantor evangélico. Aquele cantor canta muito, aquele cantor, eu quero o autógrafo daquele cantor, porque eu sou, aquele cantor é meu ídolo. As pessoas dizem isso, e isso também é idolatria. Isso é idolatria. Quantas pessoas idolatram cantores e pregadores e acham que isso é correto, é idolatria. Então, quando a pessoa se converte, ele tem que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e fugir dessas coisas, como nós vemos aqui, através do versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós, o qual a entrada que tivemos para convosco, e como um dos ídolos vos convertestes a Deus, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus verdadeiro. Está vendo aí? Então se converteram. Então aquelas pessoas que antes eram idólatras, aquelas pessoas que viviam na idolatria, todo tipo de idolatria, né? Tem pessoas que idolatram o carro que possui, tem pessoas que idolatram sua conta bancária, tem pessoas que idolatram o dinheiro que possui, tem pessoas que idolatram a sua esposa porque acha muito bonita, tem esposa que idolatra o marido porque acha muito bonito. Então existe todo tipo de idolatria. Quando a palavra de Deus fala idolatria, não é só direcionado à idolatria de imagem, escultura. Não, há vários tipos de idolatria, nós sabemos. Tem pessoas, quantas pessoas por aí tem mais cuidado nas coisas materiais do que na sua própria família? Idolatra as coisas materiais e, em vez de amar primeiramente ao ser humano, o ser humano se ama. As coisas materiais se cuida, tá certo, mas o ser humano tem que se amar. E tem pessoas que fazem o quê? Cuida da família e ama as coisas materiais. Isso não pode acontecer. Isso também é idolatria e não se pode acontecer, né? Nós vemos aqui, o arrependimento dos Tessalonicenses, houve 3 elementos. Vamos ver aqui esses 3 elementos. Voltar-se para Deus. Eles se voltaram para Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento, meu prezado amigo, meu querido ouvinte, você que está nos ouvindo. A palavra do Senhor nos chama nessa noite, chama você, chama todos ao
verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é quando há realmente uma mudança na vida daquela pessoa, né? 3 elementos voltam-se para Deus: abandonar o erro, propor-se servir a Deus. Verdadeiramente, mudança de mente irá necessariamente resultar numa mudança de comportamento. Olha só que coisa maravilhosa. Porque quando a mente de alguém é mudada, também seu comportamento será mudado. Então, por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas não têm dado muito ouvido à palavra de Deus, para que, através da palavra de Deus, a sua mente seja renovada, a sua mente seja mudada, a sua mente seja transformada pelo poder que há em um Deus Todo-Poderoso e na sua palavra. Então, quando o homem, quando o ser humano, ele está ouvindo a palavra de Deus, aí vem a mudança, a renovação da sua mente, e através do arrependimento. O arrependimento também não é mera obra humana. O arrependimento não é obra do ser humano. O arrependimento não é uma obra que eu, pastor Edivan, posso fazer na tua vida. O arrependimento não é obra que pastor algum poderá fazer na tua vida aqui na terra. O arrependimento é uma obra que somente o Espírito Santo de Deus é quem pode causar esse efeito maravilhoso na vida do ser humano. É o Espírito Santo de Deus. Como todo elemento, né, da redenção, é um dom. Deus que nos dá graciosamente, né? É concedido por Deus. Atos 11, versículo 18. Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento que nós estamos falando aqui é um arrependimento que não vem do ser humano, é um arrependimento que vem de Deus para a vida do homem. Porque alguém, quando diz eu me arrependo, não haverá ação nenhuma, mas quando vem o arrependimento dado realmente por Deus na vida do homem, aí há mudança de vida, há mudança de comportamento através da renovação da mente do homem, através do ouvir a palavra de Deus. É Deus quem nos concede a virtude do arrependimento para alcançarmos a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, está escrito: instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Está vendo aí? Olha, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu ali, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, a instruir com mansidão aquelas pessoas que já estavam ali, que já faziam parte ali, né? Para que aquelas pessoas pudessem alcançar, né, receber de Deus o arrependimento, porque aquelas pessoas ainda não tinham se arrependido. Olha só, instruindo com mansidão os que resistem. Eles resistiam a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Se Deus não der o arrependimento ao homem, ele não conhecerá a verdade da salvação. Está vendo aí? Se Deus não der o arrependimento ao homem, ele não conhecerá a verdade da salvação. Porque só através do arrependimento é que o homem entra no reino de Deus. Só através do arrependimento. Cida Rafael está conosco, Deus abençoe. O arrependimento genuíno envolve o intelecto, as emoções e a vontade. Envolve a sabedoria do ser humano. Envolve os pensamentos, as emoções e a vontade. Esse é o verdadeiro arrependimento, ele envolve isso, né? São 3 os elementos que constituem o arrependimento segundo as Escrituras. Vamos ver. Primeiro, o intelecto, né? O intelecto, intelectualmente, o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Por aí começa, né? Olha, isso é importante, o homem reconhecer que é um pecador,
que está vivendo, andando distanciado da palavra de Deus, está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor Jesus, está vivendo uma vida segundo o seu próprio querer, está vivendo uma vida segundo os seus próprios pensamentos, segundo os desígnios que este mundo oferece, está andando segundo o curso deste mundo, que este mundo se encontra dominado pelo diabo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, será? O intelecto, o arrependimento, começa, né, com o conhecimento do pecado, com a compreensão de que somos pecadores, né? Não somente você reconhecer que é um pecador, vai resolver o teu problema, de maneira nenhuma. Isso não vai resolver o teu problema. É necessário que o homem reconheça que é um pecador e que se arrependa, né? Mas como se arrepender? Através do ouvir a palavra de Deus, né? Através do ouvir. Por quê? Podemos ilustrar da seguinte maneira: um viajante descobre que está viajando no tempo errado, e esse conhecimento corresponde a um elemento, né, intelectual, né? Então, pelo qual a pessoa compreende, mediante a pregação da palavra de Deus, que não está em harmonia com Deus. Olha só, que coisa maravilhosa. Talvez se você até hoje não ouviu, mas você está ouvindo hoje, que a palavra de Deus está dizendo que você não está em harmonia com Deus. É como se você tivesse pegado o trem errado, tivesse pego o ônibus errado, para a direção errada que você pretende ir. E você não estava sabendo. Mas depois do anúncio da palavra de Deus, agora você poderá saber a direção certa, né? Então, 2, emoção. Emocionalmente, o arrependimento genuíno geralmente é acompanhado de uma profunda tristeza. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ele sente tristeza por ter praticado o pecado, sente tristeza por não ter antes, né, buscado a presença de Deus, se arrependido. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá vendo aí? Essa tristeza que fala aqui é quando a pessoa sente tristeza pelo pecar, e aí vem o arrependimento da parte de Deus, né? É difícil imaginar arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza, né? Podemos ilustrar da seguinte maneira: o viajante fica perturbado com a descoberta que pegou o trem errado. Vem uma tristeza pelo ocorrido. Tá vendo aí? A vontade, né? Terceira, a vontade. Volitivamente, o arrependimento inclui mudança de direção, transformação da vontade. O verdadeiro arrependimento inclui mudança de direção e transformação da vontade. Quantas pessoas que dizem: eu queria me livrar desse pecado, eu queria me livrar desse mal que eu tenho sofrido, desse vício, mas a pessoa não consegue sair disso. Quantas pessoas que estão vivendo um dilema e não conseguem se livrar desse dilema que está vivendo, porque essa pessoa não se arrependeu verdadeiramente. Quantas pessoas que não é feliz na sua vida sentimental e vive batendo com a face na parede, vive batendo de face no chão e não sabem o rumo certo da sua vida. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não têm buscado o arrependimento. O verdadeiro arrependimento traz uma direção certa para a vida do ser humano, né? Constitui no desejo de abandonar o pecado e submeter-se à vontade de Deus. O verdadeiro arrependimento, ele é constituído no desejo, né, de abandonar o pecado e se submeter à vontade de Deus. Aquele que verdadeiramente ele se arrepende, porque muitos vão à igreja, passa um certo tempo e depois desaparece. Porque muitos dizem que eu sou evangélico, eu sou isso, eu faço parte de uma igreja, mas aqui e acolá está escandalizando o evangelho. Por que isso acontece? Porque verdadeiramente não se arrependeu.
Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, a história é outra. A história é outra, totalmente diferente, né? A história é outra, totalmente diferente quando a pessoa se arrepende. Quando a pessoa se arrepende, não. É outra história diferente. A mudança, a transformação, muda-se o comportamento daquela pessoa, né? Isso é o lado prático do arrependimento, que significa uma meia volta. O arrependimento genuíno altera o caráter do homem em seu todo. O arrependimento genuíno, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, altera o seu caráter. Ele muda o seu caráter, muda o seu comportamento, muda toda a sua vida, toda a sua história é mudada. Por quê? Se arrependeu verdadeiramente, né? Então, isso é uma prova do arrependimento genuíno. 2. O arrependimento é deixar o pecado. Mateus, capítulo 3, versículo 8. O arrependimento é deixar o pecado. Quantas pessoas que falam da boca para fora: ah, eu me arrependi, eu não vou mais, jamais eu vou colocar um copo de bebida na minha boca, porque eu sei que a bebida me faz mal, a bebida prejudica a minha saúde, a bebida ela prejudica meus amigos que estão próximos de mim, a bebida prejudica minha família, né? Quantas pessoas que quando se embriagam, elas desconhecem a sua esposa, desconhecem os seus filhos, desconhecem os seus vizinhos, seus amigos, né? E fica totalmente descontrolado. Quantas pessoas, né? E nós vemos que o arrependimento é deixar o pecado. E as pessoas dizem: eu me arrependi da bebida, eu me arrependi de não beber mais, tal. Mas com poucos dias volta a beber. Com poucos dias volta a praticar aquelas coisas que ele praticava. Tem pessoas que passam muito tempo com a capa de crente, se dizendo cristão, mas nunca deixou de viver uma vida de pecado errada. Por quê? Nunca se arrependeu. É por isso que o versículo de Atos 3:19 diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Chama ao arrependimento, né? Então nós vemos aqui em Mateus 3, versículo 8, olha só: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Está vendo aí? Aquele que se arrepende, ele produz frutos dignos de arrependimento. Ninguém pode dizer: ah, eu estou arrependido, eu me arrependi, sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas nada de fruto na vida dele, nada de fruto na vida dela. Não tem fruto. Se não tem fruto, é o primeiro sinal que não houve arrependimento. Por quê? Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Olha que coisa maravilhosa. É necessário que aquele que se diz que se arrependeu produza frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende verdadeiramente demonstra isso na prática, através de seus frutos. Abandonar o pecado, né? 5 coisas que flui o verdadeiro arrependimento. Nós vamos ver agora 5 coisas que flui o arrependimento. Convicção. A pessoa que se arrepende, ela tem que ter convicção que se arrependeu. As pessoas dizem: ah, eu quero servir a Deus, eu quero andar na presença de Deus. Com poucos tempo, ah, eu já não quero mais, já não vou mais. Quer dizer, nunca se arrependeu. Porque quando a pessoa se arrepende, ele tem convicção que se arrependeu. Ele tem certeza daquilo que quer. E tem pessoas que fazem também isso, né? Quando um homem não
está profundamente convicto de seus pecados, é um sinal bem certo de que ainda não se arrependeu de verdade. Se um homem confessa ser convertido sem reconhecer as atrocidades de seus pecados, provavelmente se transformará num ouvinte endurecido que não irá muito longe. Olha, tá vendo aí? Pessoas que dizem, eu sou arrependido, mas ele nunca confessou seus pecados, nunca se arrependeu, nunca mudou de vida. Na primeira onda de perseguição, no primeiro sopro de oposição, serão carregados de volta para o mundo. Né? Serão carregados de volta para o mundo. Será carregado de volta para o mundo. Para que haja arrependimento de verdade, é preciso haver plena convicção do pecado. Até que a convicção do pecado não esteja inteiramente em nosso coração, não podemos encontrar o Salvador. Está vendo aí? Há 3 coisas que nos levam à convicção. A consciência. A nossa consciência nos alerta a respeito dos nossos pecados. A palavra de Deus, também nos alerta a respeito dos nossos pecados. A palavra de Deus nos mostra o certo e o errado, para que possamos corrigir. É isso que estamos ensinando para você nessa noite. Se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus ensina, é necessário que você entre de acordo com o que a palavra de Deus tem ensinado. O Espírito Santo de Deus também. João, capítulo 16 e versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que o homem comete, da justiça, né, que é a justiça de Deus, e do juízo, que é o juízo de Deus, que virá. Né? Esta convicção é operada pelo Espírito Santo na vida do pecador. Quem lembra que eu falei no início da mensagem? Que o arrependimento era produzido pelo Espírito Santo. Está aqui o versículo que mostra, esse versículo que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta convicção é operada pelo Espírito Santo na vida do pecador. Amém? Então nós vemos aqui que precisamos do Espírito Santo agindo em nossa consciência. Todos os 3 são usados por Deus, né? Contrição, um profundo sentimento de tristeza, segundo Deus, humilhação de coração por causa do pecado. Se não houver verdadeiramente contrição, o homem voltará direto para o pecado. Tem que haver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição, né? No Velho Testamento, o arrependimento é demonstrado por meio de saco e cinza e símbolo de luto. Quando alguém se dizia lá no Antigo Testamento que se arrependia de alguma coisa, então a prova que essa pessoa estava arrependido do seu pecado que cometeu, essa pessoa ela se assentava na cinza, né? E se vestia ali de saco, né? E era um símbolo de arrependimento daquela época. Demonstrado meio de saco, cinza, era o símbolo daquela época, que aquela pessoa estava arrependida. Daniel, capítulo 9, versículo 3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, e com jejum, e sacos e cinza. Está vendo aí? Então, era uma das maneiras de buscar o perdão de Deus naquela época. Era dessa forma. Era a prova que a pessoa realmente estava ali e queria o perdão de Deus para a sua vida. E hoje é diferente. Hoje a prova que a pessoa realmente quer o perdão de Deus para a sua vida é realmente mudando de vida, mudando de direção, mudando de atitude, mudando de pensamento, para assim servir ao Senhor. O que Deus quer é contrição. Não houve contrição, não há arrependimento completo. Salmo 34, 18. Perto está, Senhor,
dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está vendo aí? Muitos pecadores lamentam por seus pecados, mas não têm uma contrição por eles. Está vendo aí? Só se lamentar pelos seus pecados é insuficiente para alcançar o perdão de Deus. Precisa haver uma contrição, quer dizer, precisa haver um arrependimento, precisa haver uma tristeza porque você cometeu aquele pecado. Porque quando há uma tristeza, realmente, aí você está dizendo assim, realmente eu estou arrependido. E aí você vai o quê? Vai realmente buscar a Deus, estar na presença de Deus, mudar totalmente de direção, não praticar mais aqueles atos que você praticava antes, e agora você vai andar na presença de Deus e agir diferente. Confissão de pecados. Se tivermos verdadeiramente contrição, ela nos leva a confessarmos nossos pecados, né? Uma das coisas que verdadeiramente a pessoa se arrependeu é essa também, faz parte. A confissão de pecados é necessária, é precisa para se alcançar o perdão de Deus, né? Confissão de pecados é um ato feito pelo pecador do seu coração perante Deus. Além de reconhecer o pecado, é preciso confessá-lo a Deus. Está vendo aí? Além de reconhecer o pecado que a pessoa cometeu, é preciso confessar a Deus o seu pecado. Então, em Provérbios capítulo 28, versículo 3, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Está vendo aí? Então, aqui está dizendo que é necessário que a pessoa confesse: eu sou um pecador e que preciso da graça transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso dessa graça na minha vida, porque eu reconheço, tenho ouvido as pregações, tenho ouvido a palavra de Deus através do programa A Voz Apostólica, tenho ouvido a palavra de Deus através de outros veículos de comunicações, e eu sei que esta vida que eu estou vivendo, você pode estar pensando assim, se perguntando, não é uma vida que está agradando a Deus, não é uma vida que está na direção certa, a minha vida está na direção errada. Talvez você, prezado ouvinte, esteja pensando desse jeito. Então, olha só, Provérbio 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, aquele que confessa e deixa alcançará o perdão de Deus para a sua vida. E aquele que alcança o perdão de Deus para a sua vida, ele alcança uma nova vida em Cristo Jesus, ele alcança a vida eterna em Cristo Jesus, porque a vida eterna vem através do perdão, através da regeneração que o Espírito Santo de Deus opera na vida do mais vil pecador. Não importa o pecado que você tem cometido, mas que você tem que reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, e que você necessita da graça de Deus na sua vida para que haja a regeneração e você seja um novo homem, uma nova mulher, um novo ser na presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. A confissão de pecado a Deus é uma grande fonte de alívio para a transgressão. Quando você confessa, então, veja bem o que acontece. Quem confessa, recebe alívio. Olha que coisa maravilhosa. Quem confessa os seus pecados, alcança o refrigério, paz, alegria interior, né? Grande paz na sua alma você alcança. Quem confessa, né, atinge o topo do arrependimento. Quem confessa alcança a paz. Que coisa maravilhosa.
tempo não apaga o pecado. Não importa o tempo que você tem passado, tem vivido numa vida de pecado. Não importa, mas já faz muito tempo que eu pequei, já faz muito tempo que eu cometi esse pecado. Talvez você esteja pensando dessa maneira. Isso não vai apagar o pecado que você cometeu. Isso jamais resolverá esse pecado que você tem vivido. Leitura da Bíblia não apaga pecado. Frequentar os cultos da igreja não apaga pecado. Não, isso não apaga pecado. Dar esmola não apaga pecado seu. Fazer bem a alguém não apagará os teus pecados, né? Precisa haver um arrependimento verdadeiro. Precisa haver condição, coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, verdadeiramente. Precisa haver confissão do pecado perante Deus para se alcançar o perdão do pecado. Essa é a meta para se alcançar. Essas são as ações que o ser humano pecador precisa tomar na sua vida para alcançar o perdão de Deus para a sua vida. Em 1 João diz assim, 1:9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Meu prezado ouvinte, talvez você esteja pensando aí, eu sou um pecador, acho que tudo está perdido. Não, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Porque não importa o que você tem cometido, o pecado que você tem cometido. A palavra do Senhor nos garante, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Não importa o que você tem cometido, não importa o que você tem praticado, não importa. O importante é que Deus, Ele perdoará os teus pecados. Jesus perdoará os teus pecados. Não importa que vida você tem vivido, se você tem vivido uma vida de total liberdade pecaminosa, mas Jesus Cristo está pronto para te perdoar, para fazer de você uma nova criatura na presença dEle e te dar o perdão dos teus pecados. Talvez alguém tenha falado para você, talvez alguém te aponte e você nem saiba disso e diga, para aquela pessoa não há mais solução, para aquele não há mais saída, para aquela não há mais esperança. Mas eu falo para você, de acordo com a palavra de Deus, há esperança para a tua vida, há esperança de vida eterna para você, há esperança para que o Senhor Jesus Ele venha impactar o teu viver e fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem na presença dEle. Deus é misericordioso para perdoar qualquer que lhe chegar para confessar o seu pecado. Deus é misericordioso. Deus é amor e está pronto a perdoar qualquer que se arrepende e lhe confessa o seu pecado. Ele está pronto. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Está vendo aí? Ainda que seus pecados eles sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Está vendo aí? Isso é maravilhoso. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os teus pecados, para fazer de você uma nova criatura na presença dele. Não deixe nenhuma nuvem entre você e Deus. Não deixe nenhuma nuvem de pecado. Não deixe que nenhum mal venha atrapalhar você de se aproximar da presença de Deus. Se há algum pecado em sua vida, resolva confessá-lo, ou seja, perdoado. Está vendo? Confessá-lo e seja perdoado. Agora, nós vamos falar sobre a convenção. A convenção. Convenção
né? Aliás, vamos falar sobre a confissão, né? Conversão e confissão. A confissão leva à verdadeira conversão. E não pode haver uma verdadeira conversão até que se tenha dado esses 3 passos. Vamos aprender esses 3 passos. No versículo de Atos 19, diz o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo aí? Então, certo teólogo disse: todos nós nascemos de costas para Deus. O arrependimento é uma mudança da trajetória. É uma volta de 180 graus. Está vendo aí? O pecado é afasta-se de Deus. O pecado é afastar-se de Deus. Quando há verdadeiramente conversão, o coração fica liberto do pecado. Quando há verdadeiramente conversão, o coração fica liberto do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Uma vez liberto do pecado, ninguém poderá mais te acusar. Uma vez que o ser humano ele é liberto do pecado, ninguém jamais poderá apontar o dedo para você. Que eu acabei de ler aqui. Não importa o que os seus pecados sejam, o sangue de Jesus Cristo, ele liberta o homem, ele purifica o homem de todo o pecado, né? Ele liberta, Jesus Cristo liberta o homem do pecado, da escravidão do pecado. As pessoas que estão escravizadas pelo pecado, quando elas conhecem o poder regenerador do Espírito Santo de Deus na sua vida, essas pessoas são libertas. Olha o que é que diz em Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, e tendes o vosso fruto para a santificação. Agora, aquela pessoa que vivia em pecado, aquela pessoa que vivia distanciado de Deus, aquela pessoa que vivia separado da graça de Deus, aquela pessoa que não tinha comunhão com Deus por conta de uma vida pecaminosa que ela vivia, por conta de uma vida distanciada da presença de um Deus Todo-Poderoso. Olha agora a transformação, a conversão que aconteceu na vida dessa pessoa. Observe a conversão. Mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tem os vossos frutos para a santificação. Agora, ele não vai viver mais aquela vida de pecado, ele não vai viver mais aquela vida de erro, de embaraço, de trapaça. Quantas pessoas que se dizem ser de Deus e vivem uma vida de trapaça, trapaceia um, trapaceia outro, mas quem serve a Deus não pode viver dessa maneira? Olha que coisa maravilhosa, diz que o vosso fruto é para a santificação. Ele agora vai viver uma vida totalmente diferente. E por fim a vida eterna. Só tem a vida eterna quem é perdoado. Só tem a vida eterna quem verdadeiramente se converteu. Conversão, transformar totalmente o pecador. A conversão, ela transforma totalmente o pecador e o faz virar as costas para o pecado. Aquela pessoa que antes amava o pecado, ela passa a odiar o pecado e amar a Deus. E não precisa ninguém estar toda hora se ouvir dizendo isso aí, porque ela vai aprender através da palavra de Deus, por conta que se arrependeu. O que antes nós amávamos, passamos a odiar. O que odiávamos, passamos a amar. Está vendo aí? Quantas pessoas odeiam, né? Quando estávamos ali pregando a palavra de Deus, passou um homem embriagado em uma moto.
E ele disse: que barulho é esse? Ele se incomodou. Estávamos ali pregando a palavra de Deus. Mas nós estivéssemos ali fazendo um baile, aquele homem com certeza ele iria parar e iria dizer que a gente tocávamos muito bem, cantava muito bem. Mas como estávamos pregando a palavra de Deus, veio a crítica. Está vendo aí? Então, nós vemos aqui que antes nós amávamos o passado, né? Antes nós amávamos, né? O que nós antes amávamos, passamos a odiar. O que nós odiávamos, passamos a amar. Só a conversão é capaz de fazer isso na vida do pecador. Só a conversão é capaz de fazer com que o homem pecador, a mulher pecadora, o homem pecador, o ser humano que peca, ele largar a vida de pecado e servir a Deus. Somente. A conversão é um ato divino, operado pelo Espírito Santo na vida do homem. A conversão não é coisa do homem. A conversão não vem de mim. A conversão, ela vem do Espírito Santo. A conversão para o homem pecador, ela vem do Espírito Santo. Efésios capítulo 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom de Deus significa presente de Deus. E ninguém dá um presente a alguém para se pedir algo em troca. A salvação é dada ao ser humano de graça, mesmo que o ser humano não mereça. Mesmo que o ser humano ele mereça ir para a perdição eterna. Mas Deus usou a sua graça maravilhosa, o seu grande amor infinito para com todo aquele que crê. E Deus, ele dá essa chance. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tão gloriosa esse versículo. Está conosco Sônia Conceição, o Alisson Rodrigues, Deus abençoe. Irmãos, a salvação é de graça. Quantas pessoas pensam: eu para ser salvo, eu tenho que ser perfeito, eu vou ser perfeito. A palavra de Deus tem um versículo que diz, eu não lembro, aquele que diz que não peca é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Então não é por mim ser, eu ser perfeito. Não é por não, eu não peco. Eu tenho a salvação porque eu sou bonzinho. Eu tenho salvação porque eu dou esmola. Eu tenho salvação porque eu amo o próximo. Quando chega alguém na minha porta, eu dou um copo com água. Então você é salvo. Mas a salvação não é isto. Não precisa o ser humano fazer nada para ser salvo. Não precisa o ser humano fazer nada para ser salvo. A salvação é um presente de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. Olha que coisa maravilhosa. Vamos estar conosco nossa amiga Tânia Bezerra. Deus abençoe. A salvação é um presente de Deus. Porque pela graça sois salvo. O que significa esta palavra graça? É favor imerecido. O ser humano não merecia nada. O ser humano merecia o inferno. O ser humano merecia Deus tocar fogo em toda a terra e deixar só a cinza. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele teve compaixão e enviou Jesus Cristo, seu Filho, em forma humana, para morrer em uma cruz, para que o ser humano viesse alcançar a salvação. Quando o pecador se converte, tudo se torna novo em sua vida.
os seus pecados são perdoados. E ele se reveste do novo homem e começa a viver a vida com outros olhos. Olha que coisa maravilhosa. Prestemos atenção à chamada de Deus para o seu povo. 2 Crônicas 7,14, olha o que é que diz. Muito conhecido esse versículo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado é o nome do Senhor. Também está conosco Jacama. Deus abençoe. Jacamar Pedra, né? Deus abençoe. Está conosco. Irmãos, veja, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Ele terá misericórdia de nós, porque Ele perdoará. Está conosco Rosalva, né? Deus abençoe Rosalva Quaresma. Voltemos ao Senhor, porque Ele terá misericórdia de nós, porque Ele perdoará. Confissão de Cristo. Estou terminando. Está conosco Robson Gomes, Deus abençoe. Se Adeilton também está conosco, Deus abençoe, nosso irmão Adeilton, lá do Paulo. Se a pessoa se converter, o próximo passo é confessar isso abertamente. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está vendo aí? Que coisa tão maravilhosa. Que coisa tão gloriosa. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão de Cristo é o topo da obra verdadeira, né? O topo da obra do verdadeiro arrependimento. É a confissão de Cristo. É um ato puro que demonstra a conversão do pecador. É a confissão. Devemos isso ao mundo, aos nossos semelhantes cristãos e a nós mesmos. Ele morreu para nos redimir e não podemos estar envergonhados ou com medo de confessá-lo. Grande afronta Jesus passou, Jesus sofreu, e por que nós vamos estar envergonhados de dizer: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu entreguei minha vida a um Deus todo-poderoso, eu creio em um Deus que me salvou, um Deus que me regenerou, a qual estava tudo perdido, para mim não havia solução, o meu destino eterno era o inferno, mas Deus, por seu amor, por sua graça infinita, me alcançou e me resgatou do reino do mal, do reino das trevas, para o reino do seu amor. Louvado é o nome santo do Senhor. Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai. Está vendo aí? Não podemos se envergonhar. Como que alguém vai confessar Jesus Cristo e se envergonha? Não pode se envergonhar. Quantas pessoas que quando vai para uma farra, para uma bebedeira, não se envergonha de ir, não se envergonha de cair nas calçadas embriagados? E nós vemos aí pessoas, acontecem isso, as pessoas não se envergonham isso. E por quê? Se envergonhar de dizer que é filho de um Deus todo-poderoso? Não podemos se envergonhar. Porque qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará
o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Lucas capítulo 9, versículo 26. Tá vendo aí? Aquele que se envergonhar também, Jesus vai se envergonhar dele. A confissão de Cristo publicamente revela o total aceitação do Senhor pelo pecador. Né? As pessoas conheciam Zaqueu. A aceitação dele teve um peso na sociedade muito grande. A conversão de Zaqueu teve um grande peso na sociedade daquela época. Porque aquela sociedade conhecia Zaqueu como um fraudador, surrupuador, um homem que era fraudulento, um homem que a sociedade odiava Zaqueu. Mas Zaqueu, quando se converteu ao Senhor, quando Zaqueu foi chamado por Jesus, Zaqueu confessou ali diante daqueles que realmente precisava do Senhor na sua vida. Mateus era um publicano. Quando recebeu Jesus em sua casa e o aceitou e confundiu seus colegas de profissão. Está vendo aí? Maria Madalena atraiu muitas pessoas até Jesus pela mudança que houve na sua vida, pelo que a conhecia. A mulher samaritana atraiu uma cidade inteira para Jesus, pelo seu testemunho de mudança de vida que deu após o seu encontro com Jesus. Está vendo aí? Todo aquele que se encontra com Jesus, a sua vida é impactada, é transformada. Né? Conclusão, já quero concluir esta pregação nessa noite. A salvação é um bem mais precioso que o homem pode adquirir. Mas para alcançá-la, é preciso passar pelo arrependimento. Não dá porta. Não dá para cortar caminho para alcançar a salvação. Não dá. Os meios de Deus ainda são os mesmos. É preciso arrepender-se e converter-se para ser salvo. O céu não é para todos. O céu é para os humildes. Que Deus abençoe você nessa noite, meu prezado ouvinte, que ouviu esta palavra. Entrega a tua vida, creia no Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Dê ouvido à palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que conduz o homem até Deus. Essa palavra que produz vida eterna e vida com abundância. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Arrumando aí, Alex. Muito bem, você está ouvindo aí, acabou de ouvir a mensagem da palavra de Deus, né? Esse é o programa Voz Apostólica. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz.
Se na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou livre do perigo e do mal, desde que estendeu as mãos para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ouvir aí, né, a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan. Eu creio que o Espírito Santo já falou ao seu coração nessa noite através dessa mensagem abençoada, né? Já queremos convidar todos os nossos ouvintes, amados irmãos que estão acompanhando a nossa live, para amanhã, mais uma vez, às 21 horas, estamos aqui pela Rádio Imprensa FM com o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui da cidade de Monteiro. Já convidamos a todos, né, que estão ouvindo hoje a estar conosco mais uma vez amanhã. Já louvamos a Deus pela vida de todos, agradecemos a Deus por essa rica e abençoada oportunidade. Também todos os nossos ouvintes, nossos amados irmãos que estão conosco, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, né? E amanhã, às 21 horas, estamos aqui de volta, assim o Senhor nos permitindo, né? Que Deus abençoe a todos. Já louvamos a Deus e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, né, que acompanharam o nosso programa. Amanhã estaremos de volta, né, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Até amanhã. Obrigada pela audiência.